E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai estar dando continuidade então na revisão de matemática, tá? Ainda sobre o assunto de trigonometria na circunferência. Então, roda a vinheta. E aí turma, tudo bom? Então, como eu disse, né, na aula passada a gente gastou bastante tempo, né? Foi 1h30 de aula mais ou menos, fazendo a revisão. E para não ficar muito puxado, eu decidi dividir em duas partes. Então, a parte 1, que foi o vídeo anterior, e a parte 2, que é o que a gente vai pegar para mexer aqui agora, tá? Na aula passada, só mostrar para vocês, né? A gente fez esse exercício, né? Esse aqui foi o último que a gente fez na aula passada. A gente chegou a fazer até a D, tudo mais. Aí eu ia avançar para a parte de funções, né? Só que lembra que eu disse que eu tinha algumas outras questões aqui de equações para a gente fazer. E como eu estou gravando agora a segunda parte, dá para a gente fazer de boa as outras questões de equações, tá? Que são bem importantes também, que a gente saiba resolver. Então, com isso, nós já vamos iniciar nesse exercício aqui, tá? Nesse problema. Então, vou meter aqui a tela para vocês. Pessoal, aqui é o seguinte. Aqui a gente vai estar trabalhando basicamente, né, com uma equação, né? A gente está vendo aqui, né? Isso aqui é uma equação. Só que essa equação, ela envolve seno, cosseno, tá? Então, assim, ela envolve a questão da trigonometria. Vocês vão ver o seguinte, que a forma de resolver isso daqui não é complicado. Porém, você tem que saber algumas coisas básicas, né, da trigonometria. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou reescrever essa equação aqui embaixo, tá? Pra gente trabalhar nela. Então, duas vezes cosseno ao quadrado de x, né, menos seno de x, isso daqui é igual a 1. Então, basicamente, né, aqui ele quer as raízes dessa equação. Aqui é o seguinte, nós temos algumas coisas que a gente pode fazer. Perceba o seguinte, né, o que você tem que perceber, que a nossa equação aqui, ó, deixa eu botar aqui, ó, a nossa equação não tem muito o que fazer, você concorda? Porque ó, a gente tem ó, um cosseno aqui, a gente tem um seno aqui, então assim, é meio complicado. Para a gente conseguir resolver esse tipo de equação, a gente tem que fazer de alguma forma, ficar todo mundo aqui aparecendo o cosseno, ou então o seno. Então assim, o que eu quero dizer, na minha equação só pode ter cosseno ou só pode ter seno. Se tiver cosseno e seno misturado, a gente vai ter que fazer alguma manipulação para que fique somente seno ou somente cosseno. E como a gente faz isso? Primeira coisa, a gente tem que lembrar da relação fundamental, tá? Lembra que eu disse que é bem importante você saber, né? Você lembrar essa relação? Que seno ao quadrado, né, mais cosseno ao quadrado é igual a 1. A gente sabe isso, correto? Aí aqui é o seguinte, a partir dessa relação fundamental, a gente consegue substituir, né, nessa equação algum valor para que a nossa equação aqui ó, fique somente em função de seno ou em função de cosseno. Ou seja, para aparecer somente cosseno ou seno. Aí é o seguinte, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu posso deixar tanto em função do seno ou em função do cosseno. Só que aqui é o seguinte, ó, eu tô vendo que aqui aparece um cosseno ao quadrado, certo? Se eu vier aqui ó, e isolar o cosseno ao quadrado, ó, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cosseno ao quadrado e vou isolar. Então esse seno que está aqui, ó, vou jogar lá para o outro lado. Tá? Então ó, fica cosseno ao quadrado é igual o 1 que já está lá do outro lado, né? E esse seno ao quadrado está somando, passa para lá subtraindo, né? Então fica 1 menos seno ao quadrado. Ó, eu já achei uma nova... Eu descobri aqui quanto que vale cosseno, tá vendo? Eu poderia também encontrar o seno se eu quisesse, tá? Estou falando para vocês, ó. Eu poderia também isolar o seno, ó. Se eu isolar o seno,
Mesma coisa que eu fiz pro cosseno, fiz pro seno agora, tá vendo? Então assim, só que aí eu te pergunto, qual que tá mais fácil de substituir? Na sua equação, se você olha aqui na equação, aqui, ó, olha nessa equação. O que que você tem aqui na sua equação que você também tem aqui? Ó, se você olhar aqui, ó, cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado tem aqui, certo? E também tem aqui, ó. Então, ó, você sabe quanto que vale o cosseno ao quadrado, tá vendo? Agora o seno ao quadrado. O seno ao quadrado não tem. Tá vendo? Aqui tem o seno, mas não tá ao quadrado. Então, assim, para você conseguir jogar esse seno aqui, você ia ter que extrair a raiz, assim, ia dar mais trabalho. Tá? Você ia ter que fazer mais uma manipulação. Então, o que você faz? Isola o cosseno e o seno. Aí vê qual dos dois você tem na sua equação. Na sua equação você tem o que aqui, ó? Cosseno ao quadrado, né? Aqui, ó, cosseno ao quadrado. E aqui, ó, você tem cosseno ao quadrado. Aí, então, no lugar do cosseno ao quadrado, você vai por isso. Você vê, ó, como vai ficar? Então fica 2 e multiplica o cosseno ao quadrado. Quanto é o cosseno ao quadrado? O cosseno ao quadrado está aqui, ó, asterisco. É 1 menos seno ao quadrado de x, né? Fechei aqui parênteses. Vou copiar o restante da equação, né? Fica menos seno de x igual a 1. Aqui a gente faz a distributiva, né? Então, ó, 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes menos seno quadrado de x, fica menos 2 seno ao quadrado de x. Copio o resto da equação, menos seno de x. Esse 1 vou jogar para cá agora, tá? Tá somando, passo para cá subtraindo e vai igualar a zero. Tá? Aqui dá pra gente melhorar um pouco, né? Então, copiando aqui, ó. Porque, ó, esse 2 aqui, ó, dá pra juntar com esse 1, né? Então, reescrevendo, vai ficar da seguinte forma. Então, fica o menos 2 seno ao quadrado de x, menos seno de x, menos 1 com mais 2, fica 1 positivo, certo? Mais 1 igual a zero. Aqui é o seguinte. Isso daqui te lembra alguma coisa? Essa equação? Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho um valor aqui, ó, que está elevado ao quadrado, um valor que está elevado a 1 e um valor sozinho. Tá? Isso daqui vai te lembrar uma equação do segundo grau. A diferença é que aqui a gente tem seno e cosseno. Aqui, se você quiser, para assumir com esse negativo, tá, você pode multiplicar os dois lados por menos 1. Tá? Ou você pode deixar assim mesmo, tá? Você vai entender porque eu faço isso. Porque a gente vai ter que usar Bhaskara, tá? Então, ó, eu vou até deixar assim, tá? Para vocês não se confundirem. Depois eu faço esse procedimento. Então eu vou deixar assim mesmo. A gente chegou nessa equaçãozinha aqui, ó. Tá? Então a gente chegou nessa equação. Chegou aqui, ó, perceba o seguinte, não tem muito mais o que fazer aqui. Não tem mais o que fazer. Nesse ponto, a gente tem que usar outras ferramentas. Porque, ó, professor, mas não dá para somar aqui, ó, subtrair esse seno aqui com esse seno? Não, não dá. Por quê? Porque esse seno está ao quadrado, esse seno está na 1. Então não dá para juntar. Para eu conseguir juntar os dois, tinha que estar os dois ao quadrado ou os dois elevado a 1. Né? O expoente tinha que ser igual, mas aqui é diferente, então não tem o que fazer. Aí o que acontece? Como eu disse, isso daqui, pessoal, é basicamente uma equação de segundo grau, tá? Só que em vez de aparecer o x aqui sozinho, tem o seno na frente. Entendeu? O que eu vou fazer? A gente pode usar uma substituição aqui. Né? Então, substituição. Na matemática, isso daqui acontece muito, tá? A gente substitui um valor por outro só para facilitar os cálculos. E qual vai ser a minha substituição? Eu vou falar que seno de x é igual a um valor t, tá? Pode ser qualquer letra, pode ser t, pode ser a, de preferência que não seja o x, né? Porque o x já tem aqui. Por que eu fiz isso? Porque agora, fica vendo, ó, eu vou reescrever essa equação aqui, só que no lugar do seno de x, eu vou pôr o t. Olha o que vai acontecer. Fico com menos 2 seno. Quanto que vale seno? Aqui, ó, vale t.
Só que o seno está ao quadrado, certo? Então o t fica ao quadrado também. Menos seno de t. Seno de x. Quanto é seno de x? É t. E aqui, né, o nosso mais 1. Igual a zero. Você viu? Então, vindo aqui, ó, é a mesma equação, só que ao invés de estar seno de x, eu reescrevi por t, tá? Agora, ouvindo a cachorrada latina aí, agora é o seguinte, ficou mais claro ainda, né, que é uma equação de segundo grau. Ó, só para você ver, se no lugar do t eu botar x aqui, ó, ó como ficaria. Viu como você conhece, ó? Uma equação de segundo grau. Só que aqui a gente está trabalhando com a trigonometria, né? Aí é o seguinte, a gente tem que resolver essa equação do segundo grau, usando fórmula de Bhaskara, tudo mais. Aí que eu disse para vocês que na hora, que eu ia multiplicar por menos 1. Né? Para facilitar as contas, né? Para não ficar com um número negativo aqui, ó. Tá vendo? Então a gente pode fazer isso. Como eu estou multiplicando todo mundo por menos 1, eu não vou alterar em nada. Por que eu faço isso? Ó, e fica... Mas se você quiser resolver, pessoal, ó, isso fala para vocês, ó. Se você quiser aplicar Bhaskara na equação assim mesmo, pode aplicar, tá? Você vai chegar no mesmo resultado. Você pode usar, tranquilo. Eu multiplico por menos 1 porque eu acho mais fácil. Mas se você não quiser ou tiver medo de fazer isso que eu estou fazendo aqui, não sentir confiança, você pode vir aplicar o Bhaskara aqui, ó, tá? Só toma cuidado com o sinal. Só isso. Mas vai dar o mesmo valor. Pode ficar tranquilo. Então aqui, ó, multiplicando por menos 1, o que vai acontecer, ó? Menos 2t ao quadrado, né? Multiplicar por menos 1, então vai trocar o sinal de todo mundo, basicamente. Basicamente é isso, muda o sinal de todo mundo. Beleza, chegamos nessa equaçãozinha aqui, ó. A gente vai fazer o que agora? Aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, ó, vou deixar bem passo a passo aqui para vocês lembrarem. Fórmula do delta. B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Tá? E aqui, como a gente calcula o t, né? Ou no caso x. É que aqui a gente está trabalhando com t, né? Em vez de x é t. Então o t vai ser o quê? Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a, certo? Então essa daqui é a fórmula de Bhaskara. É que aqui no lugar do x eu botei o t porque a gente está trabalhando com t aqui, né? Nossa variável que é o t, certo? Com isso a gente consegue vir aqui para o outro lado. Então assim, pessoal, até agora o único conhecimento que a gente usou de trigonometria foi a relação fundamental, tá? Só isso. O restante aqui é manipulação algébrica, é matemática básica, tá? É coisa fundamental. A única parte que a gente usou aqui trigonometria foi para esmiuçar aqui, para abrir essa equação. O restante é matemática básica, tá bom? Aí o que acontece? A gente vai aplicar aqui então a fórmula de Bhaskara. Vamos calcular o delta aqui, ó. O delta vai ser igual ao b quadrado, que é 1, né? Então fica 1, menos 4 vezes a vezes c. Então, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 1. Então, ó, o delta vai ficar igual a 1, menos com menos aqui vai dar mais, né? E 4 vezes 2, a gente vai chegar aqui no 8, certo? Delta igual a 9. Vou pôr aqui embaixo. Ó. Então, delta é igual a 9. A gente vai calcular agora o valor do t. T vai ser igual a menos b. O b é 1, né? Então, fica menos 1, mais ou menos, raiz de delta, que raiz de 9 é 3, dividido por 2 vezes a. O a vale 2, então é 4. Aqui estou fazendo mais rápido, pessoal, porque eu já acredito que vocês saibam aplicar Bhaskara, tá? Se não souber, dá uma revisada aí, dá uma procurada no YouTube aí para vocês darem uma revisada, tá? Que é bem tranquilo. Bhaskara é fundamental, né? Então tem que lembrar, isso aqui tem que estar na cabeça de vocês. Então a gente vai ter o t, uma linha que vai ser igual. Menos 1 mais 3, fico com 2, né? Dividido por 4, isso daqui vai dar meio. E eu vou ter aqui um t, duas linhas, né? Que vai ser o quê? Menos 1, menos 3, né? Que vai dar menos 4, dividido por 4. E isso daqui dá menos 1.
Opa, professor, acabou? Não acabou, né? Mas não era para encontrar as raízes? Sim. Só que isso daqui não é as raízes. Por quê? A gente fez uma substituição. Lembra que no começo que a gente chamou seno de t, seno de x igual a t? Então a gente volta agora. A gente encontrou o t aqui, ó. Mas quem que é t? O t é isso aqui, ó. O t é seno de x. Então no lugar do t aqui, ó, eu vou pôr seno de x. Então a gente vai ter, ó, o seno de x, uma linha, tá? Então vou chamar assim, ó, uma linha. Vai ser o quê? Meio. E seno de x, duas linhas, vai ser igual a menos 1. Correto? Professor, são as raízes? Não, pessoal, não é. Lembra, a gente tem que encontrar quem? X. A gente precisa descobrir quem que é x. Aí aqui vem o seguinte, a gente achou dois valores aqui, ó. Dois senos. A gente vai ter que analisar agora, igual a gente fez nas aulas passadas. Analisar a circunferência. Quer ver, ó? Preciso descobrir quando que meu x vai ser meio e quando que meu x vai ser menos 1. Então eu vou desenhar aqui a circunferência pra gente, ó. Então é importante saber fazer essa análise aqui, ó. Então eu vou traçar aqui os eixos. Certo? Então aqui, ó, vou até colocar aqui já cosseno, né? Então aqui vai ser o x, aqui é o y, aqui a gente sabe que a gente analisa o cosseno, né? E aqui analisa o seno. Aí o que acontece? Vamos voltar aqui para o nosso enunciado. Ele disse que a nossa solução está entre 0 e 2π. Então, está dentro dessa circunferência toda, tá? Dentro de uma volta. Então, tudo bem, não tem nenhuma restrição em relação a quadrante. Aí, o que a gente vai ter que fazer? Marcar esses pontos aqui no nossa circunferência. A gente está analisando o seno, certo? Então, a gente está analisando aqui, ó, no eixo y. Então a gente tem aqui, ó, a gente sabe que aqui é 1 e aqui é menos 1, né? Aqui no cosseno é 1 e aqui é menos 1, mas nem vai precisar do cosseno. Aí o que acontece? A gente encontrou dois valores de seno. Um seno valendo meio, mais ou menos aqui, né? Aqui a gente tem o seno valendo meio. E aqui a gente vai ter também o seno valendo menos 1. Então eu vou marcar aqui de outra cor, ó. O seno menos 1 é aqui embaixo, né? Ó. A gente tem um ponto aqui. E a gente tem aqui, ó, tem esse seno. Aí a pergunta é, quantos arcos nós temos que gera esse seno? Lembra, para eu descobrir a solução para esse ponto, é só eu traçar uma reta para os dois lados até encontrar aqui, ó. Aqui também, ó. Certo? Então, de cara, ó, eu tô vendo que eu tenho três soluções. Uma solução aqui, uma outra aqui e a outra solução aqui. Agora eu preciso encontrar quem são essas soluções. E como que eu faço isso? Eu vou ter que lembrar também da tabela de arcos notáveis. Por quê? Eu preciso saber quem que é o seno que gera meio lá. Então, ó, vou fazer aqui para vocês aqui em cima rapidão. Ó. Então, ó, 30 graus, né? 45 graus e 60 graus. Então a gente sabe que aqui a gente vai ter o seno, né? Por um S aqui só que fique acabei não aproveitando espaço, né? Seno, assim, ó, e cosseno. Então qualquer regra, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? Então, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, né? E raiz em cada um. Então viu como que é rapidão para montar a tabela inteira? É só lembrar disso, tá? Aí a pergunta é, quem é o arco que está gerando, né? Quem é o arco aí que gera o seno meio? A gente olhar aqui na nossa tabela, o seno valendo meio é o arco de 30 graus. Então aqui, 30 graus. Ou π sobre 6, tá? Lembre de trabalhar sempre em radiano, pessoal, a não ser que o enunciado permita que você trabalhe em graus, tá? Se puder usar em graus, beleza. Mas tem que saber usar em radiano, porque normalmente vai estar em radiano. Aí o que acontece?
eu já sei, já tenho uma solução, que é o π sobre 6. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que deu uma enroscada aqui na garganta. A gente precisa encontrar agora os outros pontos, né? A gente já encontrou uma solução, que é o π sobre 6. E tem outro ponto que está fácil. Esse ponto aqui, ó. Quanto que vale aqui no menos 1? Ó, aqui eu sei que vai ser, né, ó, π sobre 2. Aqui eu sei que é π. E aqui embaixo eu sei que é quanto? 3π sobre 2. Achei uma outra solução, tá vendo? Bem nesse ponto aqui, ó. O nosso arco mede 3π sobre 2. Então só falta encontrar essa solução, que é por simetria, né? Lembra? Por simetria? Se aqui eu sei que é 30 graus, ou π sobre 6, e esse ponto aqui, ó, ele é simétrico, então aqui também mede, né, o mesmo π sobre 6. Tem o mesmo tamanho, são simétricos. Então, como que eu vou calcular, né, esse pedaço aqui, ó, esse ponto? Lembra o que eu faço? Eu vou andar π, né, então daqui até aqui, ó, eu vou andar π, né, que até chegar aqui, ó, andei π, só que quando eu chego aqui, o que eu faço? Eu volto até esse ponto. E quanto que é esse pedaço que eu estou voltando? É π sobre 6, né? Então isso daqui é lá de simetrias, tá? Então também tem que saber. Então basicamente a gente vai andar π. Então eu vou andar π. Só que quando eu chegar aqui no π, o que eu faço? Eu volto o pedaço do arco aqui, ó, que é o mesmo. Então eu volto, ou seja, eu desconto π sobre 6, certo? Aí aqui é só resolver, né? A gente copia o 6, né? Porque aqui é uma fraçãozinha... Aqui tem 1, né? Se fosse fazer o mínimo, 6 vezes 1 dá 6. Então é só copiar o 6. Você multiplica aqui e realiza a operação que tá, né? Assim, ó. 6 vezes π, 6π. 6π menos π, 5π, certo? Só aqui, ó. 5π sobre 6. Então esse ponto aqui, ó, 5π sobre 6. Com isso, a gente encontrou a solução. Então, a solução aqui, ó, que é π sobre 6 5π sobre 6 e 3π sobre 2. Então, essa seria a resposta. Certo? Então, como eu disse, né, esse daqui é bem completo, porém, boa parte aí da questão a gente viu que a gente teve que usar a Bhaskara, né? A gente teve que usar a parte de matemática básica. Depois, quando a gente chegou aqui embaixo, ó, a gente tem que lembrar o seguinte, que aqui a gente precisa voltar para a variável original, tá? A gente substituiu lá no começo, ó. A gente falou que seno de x era t. Então, quando a gente chega aqui no final, a gente precisa voltar, tá? Retornar aquela variável. E quando eu faço isso, aí eu vou ter que analisar essas equações, tá vendo? Você percebe que eu cheguei em outra equação aqui. Então, a diferença é que quando envolve trigonometria, né, uma equação trigonométrica, a gente tem um passo a mais. Quando é Bhaskara somente, a gente para aqui, né? Quando é equação de segundo grau normalzinha, sem ter trigonometria envolvida, a gente para aqui. Mas na trigonometria, o que acontece? Tem um passo a mais, que é quando chega aqui, você tem que voltar para a variável original e analisar a equação trigonométrica aí, para aí descobrir quais são as soluções, tá bom? Então assim, ó, tem que treinar bastante, tem que fazer exercício, tá? Não tem para onde correr, isso daqui é treino, tá bom? Então vamos pro próximo aqui, ó. Então, isso daqui é treino. Só deixa eu dar uma arrumada aqui no espaço para vocês enxergarem a tela inteira aí. Tá bom. Certo, então, tá de boa. Vamos pro próximo? Deixa eu limpar aqui. O próximo vai ser suave, tá? Depois desse último que a gente fez aí. Determine a solução da equação tangente de x igual a raiz de 3, considerando x entre 0 a 2π. Então, dentro de uma volta, né?
Primeira coisa, analisar a tangente. Vamos fazer a nossa circunferência, tá? Sempre faço. Vou fazer mais para baixo aqui. Então, ó, vai lá, faz o eixo X, o Y, né? Tá, aqui a primeira parte, né? X e Y. Só que aqui é tangente, né? Então a tangente, lembra? A gente tem um eixo a mais aqui, né? Lembra do eixo das tangentes? Então a gente faz um eixo bem assim, ó. E aqui é o eixo das tangentes. O que que acontece? Ele está falando para mim que a gente tem um arco que a tangente é raiz de 3. Eu não sei onde que é, mais ou menos aqui, mas eu sei que é na parte de cima, né? Raiz de 3, né? Vou pôr um ponto qualquer aqui, tá? Não tem importância. Vou pôr raiz de 3. Aqui é só o esboço, tá? Então, raiz de 3. Mas por que que não é aqui embaixo? Porque aqui embaixo seria o que? Menos raiz de 3, né? Então, eu quero que dê raiz de 3. Aí eu pergunto para vocês, quantos arcos eu tenho na minha circunferência que vai gerar essa tangente? Como que a gente faz, lembra? A gente pega a régua, né? E vai traçar desse ponto da tangente, passar pelo centro aqui do nossa circunferência, até encontrar o outro lado. Então, ó, se eu vier aqui agora, ó, então pegar desse ponto aqui da tangente, passar pelo centro e traçar uma reta, ó, aonde a minha reta aqui encostou, né, esse segmento de reta encostou na circunferência, ou seja, nesses pontos aqui, ó, esses pontos são a solução dessa equação. São esses dois pontos aqui que geram essa tangente de raiz de 3 sobre 3. Aí aqui a gente vai fazer a tabela de novo, só que só a tangente, né? Então lembra, a gente tem 30 graus, 45 graus e 60 graus. Eu vou desenhar aqui somente, só vou preencher aqui da tangente, tá? Então como que é a tangente? A tangente é a seguinte, ó, é a raiz de 3, vem sobre 3, 1, raiz de 3. É isso aqui. Tá? Então isso daqui são as tangentes. Vai chegar uma hora, pessoal, para você guardar isso aqui é fazer várias vezes, tá? Pega um caderno aí, ó, tá? E fica reescrevendo exaustivamente essa tabelinha, tá? Você vai ver que você vai guardar. É prática. E tenta criar uma musiquinha na sua cabeça, tá? Que aí você memoriza mais fácil também. Eu guardo assim, ó, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Só isso, tá? E aqui a sequência aqui eu já sei que é essa, né? É crescente, né? E vai de 15 em 15, né? Se pegar aqui a partir do 30, ó. 30, soma 15, depois soma 15. Então, é prático. Chega uma hora que é óbvio, vai ficar óbvio, tá? Mas tem que treinar. Então, ó, eu tenho duas soluções. Na minha tabela, eu sei quem que é o arco que gera raiz de 3, tá vendo? É o arco de 60 graus. Ou seja, lembrar o seguinte, que 60 graus, né, é equivalente ao quê? A π sobre 3, né? Se não lembrar, o que você faz? Você pega 180 e divide por 3 aí, tá? Pega π, divide por 3, porque, ó, π sobre 3, né? Vamos lá. π sobre 3. Como que eu faço para ter certeza que vale 60 graus? Você pode fazer, né, uma regra de 3, ou o seguinte, π, você sabe que é 180, né? Certo? Então, no lugar do π, você bota 180, divide por 3. Dividimos aqui por 3, vai dar 60. Então, você confirmou que 60 graus realmente é π sobre 3, né? Você faz isso. Ou você usa a regra de 3, né? Você sabe lá que π tá para 180, 60 tá para x, tá? Aí você resolve, né, múltiplo cruzado e encontra o x. Então, nesse caso, a gente sabe que esse ponto é π sobre 3. Já encontramos uma solução, olha que fácil que foi. Agora, a gente só precisa encontrar esse ponto aqui, ó. Tá? Só precisa encontrar esse ponto. Como que eu faço isso? Lembra, por simetria de novo, simetria. A gente sabe que esse ponto é simétrico a esse. Então, esse arco aqui, ó, ele obrigatoriamente vai ser igual a esse arco. Tá? Vai ser igual a esse arco aqui. Então, aqui também vai medir π sobre 3. Esse pedacinho aqui, tá? Tem π sobre 3. Se a gente pegar aqui
uma régua, uma trena e medir, vai dar o mesmo tamanho desse, mesmo comprimento. O que acontece então? Eu vou vir, ó, eu vou ter que andar π, certo? Para chegar nesse ponto, ó. Eu vou sair daqui do zero, vou andar... Cheguei aqui, ó. Quanto que eu andei até agora? Andei π. Né? Porque aqui vale π. Para chegar aqui falta quanto? Falta exatamente aqui no pedaço daqui, ó. Então, para encontrar esse ponto, o que eu faço? Eu ando π mais π sobre 3. Então, esse ponto aqui ó, vai ser ó, π mais quem? O π sobre 3, que chega aqui é π, esse pedacinho aqui é mais π sobre 3. Mesmo esquema, a gente copia o 3, né? Multiplica e soma. Então, ó, 3 vezes π dá 3π. 3π mais π dá 4π sobre 3. Então, a gente já encontrou aqui a solução para essa equação. Então, a solução aqui vai ser π sobre 3 e 4π sobre 3. Acabou, só isso. Só isso, pessoal. Se fosse negativo, seria o contrário, né? Seria esses dois pontos aqui, ó. Seria... Aí daria aqui, né? Menos raiz de 3. Aí você ia ter que encontrar esses dois pontos aqui, ó. Por simetria também, né? Aí você ia encontrar o simétrico aqui do raiz de 3, desse ponto aqui, ó. Você ia pegar esse simétrico e esse simétrico aqui, tá? Se fosse negativo. Certo, pessoal? Então, ó, é assim que resolve. Tranquilo? Vamos pro próximo aqui, ó. Aí, beleza, a parte de equações a gente finalizou. A gente vai agora para a última parte aqui, ó, que é a parte de funções, tá bom? Então, funções, pessoal, é bem tranquilo, tá? A parte de funções, eu vou fazer aqui para vocês terem uma revisão bem mais de boa, mais rápida, né? Basicamente, a função seno, tá? É uma função que o domínio dela é os reais, então assim, o domínio são os valores de x, tá? Então assim, eu posso ter ali qualquer valor de x, basicamente, para x. Se pegar, né, fazer o gráfico, com a imagem indo de menos 1 até 1. Já eu explico para vocês, cuja lei é da forma f de x é igual a seno de x, né? Então isso aqui é a função seno. E essa função, ela possui conjunto imagem dado pelo intervalo de menos 1 até 1. Então, assim, o que seria isso? Lembra da circunferência trigonométrica que a gente viu? Aqui é o seno, né? O seno varia de quanto até quanto? De 1, né? De menos 1 até 1, certo? Deixa eu aumentar aqui a luz. Vai de menos 1 até 1. E a gente viu que ele não foge desse intervalo. Não sai disso. Não sai disso. Então, o que acontece? Agora, aqui no x, né, que seria o arco, lembra, a gente pode ter várias voltas, né? 1 milhão de voltas, 100 milhões de voltas aqui, ó, vão ficar girando a vida inteira. A gente não vai sair desse circuito, certo? Vai ficar aqui para sempre. Então, a imagem é isso, tá? Seria, qual que seria o máximo, né? No x, no y, né? Então a gente tem lá, né, o eixo x, certo? E o y aqui, ó. A imagem, eu quero saber qual que é o máximo que eu tenho aqui, ó. Qual que é o intervalo máximo que eu tenho aqui em y. E para o seno a gente viu que é de menos 1 até 1. Então isso que é a imagem, né? É o intervalo que eu posso ter algum valor, basicamente. Então, o que acontece? A gente vai trabalhar aqui com parte de... A gente vai entender com que a função seno, vai fazer o esboço dela e tudo mais, mas é bem de boa. Então, como que eu faço o esboço, né? A gente vai lá e desenha o eixo x e o eixo y. Então, vou fazer mais ou menos aqui. E lembrem sempre, tá? Questões que envolvem esboço de gráfico tem que ser bem caprichado, porque é isso que conta ponto, tá? Escala, tá? Isso daí é importante. Então aqui é x, né? E aqui é o y. Aí, como que a gente monta um gráfico da função? O que acontece? Essa função aqui tá fácil, tá? A gente sabe que o intervalo máximo vai ser de menos 1, né? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quadradinho. Vai de menos 1 até 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu estou trabalhando minha escala aqui. Essa aqui é minha escala, para ficar bem visível. Vai de menos 1 até 1, né? A gente viu lá, né?
Se a gente desenhar aqui, ó, vai dar a circunferência certinho, ó, tá vendo? Mais ou menos. Claro, ficou oval, né? Mas tá bom, vocês entenderam a ideia, tá vendo? Vai de -1 até 1 a circunferência. A diferença é que eu coloquei aqui agora nosso plano cartesiano. Perfeito? Então, tá de boa. Aí, mais para fazer o gráfico, como que eu faço, professor? Igual a gente fazia lá no fundamental, né? Os gráficos da função do primeiro grau, equação da função do segundo grau. Então, a gente vai atribuir valores para y, a gente monta uma tabelinha assim, ó. Aqui a gente vai atribuir valores para x, para descobrir quanto que vale y, né? Ou no caso aqui, f de x, que é a nossa função. Que é, no caso, a seno de x. E quais valores a gente vai atribuir aqui, né? Quais são os valores que eu vou atribuir para x? A gente tem que ser esperto aqui, tá? A gente vai ter que usar os valores que a gente já conhece. Quais são os valores que a gente vai usar? Deixa eu até colocar aqui para vocês de novo a circunferência. Bem pequenininha aqui, ó. A gente tem que ser esperto. Deixa eu desenhar aqui. Quais são os arcos de eixo? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. São exatamente esses valores que a gente vai usar para encontrar o valor aqui da função. Então, ó, no x a gente vai por 0, sempre assim, tá? A gente vai usar o 0, a gente vai usar o π sobre 2, a gente vai usar o π, a gente vai usar o 3π sobre 2 e o 2π. São os arcos de eixo. Por que a gente usa eles? Porque a gente sabe quanto que vale o seno ou cosseno nesses pontos. Quer ver, ó, como a gente sabe? Aqui o que nós iremos fazer? No lugar do x aqui agora na equação, ó, né? No lugar do x, eu vou colocar esse valor que está aqui, ó. Seno de 0, certo? Aqui eu vou ficar com seno de π sobre 2. Aqui, seno de π. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esses valores e jogando no lugar do x aqui, ó. Aqui eu vou ficar com seno de 3π sobre 2. E aqui, o seno de 2π. Agora é só calcular, né? Vamos lá. Então, lembra, a gente está analisando o seno, certo? O seno vai de 1 a -1. Né? A gente analisa sempre na vertical. Aí aqui, ó, seno de 0. Quanto que vale o seno de 0? 0 é aqui, né? E lembra, a gente analisa sempre o seno na vertical. E aqui o 0 ele está bem na horizontal, né? Bem em cima do x. Então, o seno de 0 a gente viu que é 0, né? A gente viu lá na primeira aula, no vídeo anterior. Comecinho do vídeo. Se não lembrar, volta lá no primeiro vídeo. Bem no comecinho, depois da tabela de arcos notáveis, eu estou explicando isso daqui, né? Então, ó, vai seno de 0. Por quê? Porque eu não tenho distância aqui, ó. Se eu pegar aqui esse ponto e puxar até encostar aqui no y, você vai ver que eu estou no chão, né? Eu não saí do chão ainda. Então, vai dar 0. Seno de π sobre 2. É bem aqui, ó. Vai dar 1. Então, vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Seno de π. Vai voltar aqui para o chão, vai zerar. Seno de 3π sobre 2, aqui embaixo, é -1. E o seno de 2π volta aqui para o chão, né? Zera de novo. Pronto, com esses valores eu consigo já marcar no gráfico, quer ver? Ó? Então, no nosso eixo x aqui, ó, a gente vai colocar os valores que estão aqui, ó. 0, π sobre 2, assim por diante. Então, aqui é a nossa origem, né? Então, aqui eu vou ter π sobre 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Estou contando os quadradinhos aqui para ficar na escala certinho. 1, 2, 3, 4, 5. Então, π sobre 2. Depois, π. 3π sobre 2. E o último ponto aqui seria 2π. Dá até para fazer maior, né? Certo? Então é isso. Agora a gente vai começar a marcar os pontos. Da seguinte forma. Ó,
Quando x é zero, quanto que vai a função? Vai para zero, né? x0, y0. Primeiro ponto. Quando x é π sobre 2, seno de x é 1, certo? Aqui, ó. Então, π sobre 2, seno vai para 1. Tá aqui. Quando x é π, seno volta para zero. Então, é bem em cima aqui, ó. Quando x é 3π sobre 2, o seno vai para menos 1. Então, 3π sobre 2 aqui, menos 1 tá aqui, né? A gente vem para cá. E marca aqui. E quando o x é 2π, o seno zera. Vem para cá. Agora, pessoal, é só ligar os pontos, tá? É só ligar esses pontos. Deixa eu ver se eu consigo usar alguma ferramenta aqui para eu conseguir fazer bonitinho. Então, ó, você parte aqui, a gente vem. E lembrando que aqui tá, é uma senoide, tá? Não pode fazer reto. Uma reta, não pode querer vir aqui e fazer uma reta assim, tá? É uma curvinha aqui assim, ó. Então é dificinho de fazer. Então, vou fazer de qualquer jeito aqui, senão eu vou ficar um ano fazendo esse negócio. Tá vendo? Tá? E ela continua, tá? Eternamente. Mais ou menos isso. E aqui para trás ela também continua vindo de lá, tá? Então, e assim vai, tá? Mais ou menos isso. Ficou bom até, né? Ficou bom. Aí o que que acontece aqui, ó? Esse daqui é o gráfico da nossa função seno, certo? Aí, o que que seria esse período aqui 2π? Esse período 2π é de quanto em quanto tempo ela se repete, né? Então você percebe o seguinte, ó. Por que que é 2π? Porque a cada 2π, esse ciclo, essa senoide, ela vai se repetir. Então, ó, a gente parte aqui do zero, ó, até 2π. Cheguei em 2π, ó, nesse ponto aqui, ó, você percebe o seguinte, o gráfico volta a repetir, ó. Então eu começo de uma cobrinha aqui, vem aqui para baixo, sobe, aí chega aqui e ela para. Aqui ela vai de novo, e assim por diante. Então 2π é de quanto em quanto tempo esse desenho ele vai se repetir, certo? Eita, desculpa. Tá bom? Então é isso, esse período. Então quer dizer, a cada 2π, esse padrão se repete, né? Então vem 2π, depois 2π, e assim vai indo, se repetindo, né? Então tipo assim, né? Foi 2π, chegou aqui, de novo, 2π, né? Então ela fica fazendo isso, se repetindo eternamente. Esse é o período dela, tá bom? Então esse aqui é o gráfico. Não tem segredo, é assim que desenha, tá? E perceba o seguinte, que aqui o intervalo, ó, em x é o real, por quê? Porque eu posso ter qualquer valor aqui, ó, o real, né, do menos ao mais infinito, na minha reta real. Agora aqui em y, você percebe o seguinte, que por mais que eu ande para frente aqui, eu volte, né, por mais que eu vá para frente ou volte aqui, ó, a minha função, ela não sai desse intervalo aqui, né, desse limite aqui, ó. Ela fica dentro desse canal, vamos pensar assim, tá? Por isso que a imagem, tá, da função é de menos 1 até 1, tá? Então ela vai de menos 1 até 1. E nesse caso aqui, ó, isso aqui indica que o menos 1 e o 1, eles estão inclusos, tá? Então pode ser 1 e pode ser menos 1. O que não pode ser é maior do que 1 ou menor que menos 1, tá? Tem que estar dentro desse intervalo aqui, ó, sempre aqui dentro. Certo? Então fechou. Então bora para nossa outra funçãozinha, que é a função cosseno. Deixa eu limpar aqui, vou fazer de novo. Epa. Função cosseno. Pessoal, função cosseno
é basicamente igual à função seno, tá? Vai mudar um pouco. Quer ver? Ó, vamos fazer de novo. Então, ó, você vai lá, faz o eixo Y, faz aqui o eixo X. Então, X, Y, lembra de caprichar bastante quando for desenhar gráfico. Tá bom? Aí aqui, ó, então vai ser 0, né? Vou até aumentar um pouquinho aqui, ó, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui já vou pôr direto. É π sobre 2. Tá vendo? Os valores são os mesmos. 0, π sobre 2. Π. 3π sobre 2. E 2π. São os valores de x, né? E em y, né? Quanto que vai ser o... Vai variar de quanto a quanto a y. É igualzinho, ó. É uma função real também, né? Vários reais. Com imagem indo de -1 até 1, né? Esse intervalo aqui. Cuja a lei é da forma f de x é igual a cosseno de x, né? Essa função, então, ela tem esse conjunto de imagem que eu acabei de falar, né? E o período também é 2π. Então, a cada 2π ela se repete. Aí, o que que acontece aqui, turma? Então, ó, vai de -1, né? Até 1. 1, 2, 3, 4. Vai de -1 até 1. Então, seria esse intervalo. Para montar o gráfico, o mesmo esquema. A gente vem aqui, faz a tabela. Tá? Faz isso por quê? Porque você não está tão seguro em fazer de cabeça, tá? Você pode vir aqui uma tabelinha, já era. E aqui a função, né? f de x igual a cosseno agora, né? Cosseno de x. Mais ou menos a tabelinha. Os valores para x, os mesmos, 0, π sobre 2, 3π sobre 2 e 2π. Agora você vai pegar a água, a gente fez, mesmo esquema. Pega o valor aqui e no lugar do x, coloca esse valor que você atribuiu. Então vai ficar aqui, ó, cosseno de 0, né? Cosseno de 0, cosseno de π sobre 2, cosseno de 3π sobre 2 e o cosseno de 2π. Então, ó, bem rapidão, só para você saber quanto vai dar. Ó. Cosseno de 0, tá? Se não lembrar da circunferência, desenha. Faz aqui o esboço no cantinho, ó, rapidão, ó. Só para lembrar. Passa aqui a reta, ó. Y, x, e você sabe que aí o cosseno a gente avalia sempre no eixo x. Então, ó, aqui é -1, aqui é 1. Isso daqui tem que estar no coração de vocês, tá? Não tem pra onde correr. Aí o que acontece, ó? Cosseno de 0, né? Então lembra, aqui é 0. Calma aí. Aqui é 0. π sobre 2. Aqui é π. 3π sobre 2. E aqui 2π. Tá bom? Então, ó, quando o seu arco for 0, quanto vale o cosseno? Vale 1, certo? Porque agora a gente está analisando o cosseno. Cosseno é sempre aqui no eixo x. Lembra? Cosseno com sono deitado. Então, é aqui, ó. O cosseno de 0 vale 1. Cosseno de 2π, né? De π sobre 2. Não tem comprimento aqui, né? Então, é 0. É o contrário do seno, tá? Cosseno de 3π sobre 2. Na verdade é que eu pulei o π, né? Disfarça. Vamos lá, deixa eu arrumar aqui, ó. Ó, vou pôr aqui embaixo, tá? Mas perceba que eu pulei aqui o π, tá? 0 π sobre 2, aqui era para ser π, tá? Eu pulei o π. Então o π tá aqui embaixo, não tem problema. Quando for π, né? Cosseno de π. Desculpem aí, turminha. Cosseno de π, -1. Aí a gente volta, não tem problema. Cosseno de 3π sobre 2, né? Vai ser 0. E o cosseno de 2π vale 1, né? Então aqui ia ficar assim, ó, 1, 0, 1, 0. Vai ficar 1, 0, né? -1 e assim por diante. E aqui eu acabei
deslocando aqui o π para baixo. Então na hora de vocês montarem, monta certinho aqui, ó. Era para ficar assim, ó. 0, π sobre 2, aqui o π, né? E depois seguiria o resto, tá bom? Então só mudei aqui a ordem, mas sem problema. Aí a gente faz o mesmo esquema. A gente vem aqui no gráfico e marca, ó. Quando x é 0, a função vai para 1. x0 veio para 1. Quando x é π sobre 2, o cosseno vale 0. π sobre 2, cosseno 0. Vamos lá para baixo agora, ó. Quando x é π. Quando é π, vai para menos 1. Então vem aqui para baixo. Nesse ponto. Quando é 3π sobre 2, é 0. Volta para cá. E quando é 2π, vem para 1. Vou fazer um esquema aqui, mais rápido. Boa. Vem para cá. É agora o que é? É só a gente fazer o nosso gráfico, né? Fazer a senoide. A gente pegar aqui, ó. Lembra, tá? De não fazer isso aqui, né? De fazer uma reta, né? Não é isso. É uma curvinha aqui, tá? Dura é ser perfeccionista aqui. Esse passa apertado. Aí daqui a gente pega, continua subindo aqui, ó. E igual a função seno, né? Isso daqui continuaria até o mais infinito. E daqui de trás também continuaria vindo, né? Então essa daqui é a função cosseno. O que muda dela para a função seno é o seguinte, né? Que lá na seno a gente inicia o nosso gráfico nesse ponto, né? Seria algo mais ou menos assim, né? A função seno. A cosseno ela inicia aqui em cima. Ela é um pouco deslocada. Só isso. É o que acontece. O período é 2π também, porque a cada 2π vai repetir o desenho, né? Então, ó, você vem aqui, ó, do 0 veio π. Chegou aqui, ó, repetiu de novo, tá vendo? Até dar π. E assim por diante, tá? Então ela vai repetindo. Por isso que o período é 2π. A imagem, mesmo esquema, fica dentro desse canal aqui, tá vendo? Não vai sair desse canal. Aqui saiu, mas por causa do desenho, tá? Mas ela fica dentro desse intervalo aqui. Por isso que a imagem é de menos 1 até 1. Ela vai de menos 1 até 1, eternamente, tá bom? É basicamente isso. Desculpe aí o pigarro. Essa aqui é a função cosseno. Não tem segredo, tá vendo? Para desenhar, não tem segredo. Aí, para a gente finalizar, eu trouxe aqui a saideira, tá? Para a gente fazer o gráfico dessa função g aí, ó. Vocês vão ver que para fazer é o mesmo esquema. Não vai fugir, não vai mudar nada. Vai mudar um pouco, né? Porque agora a gente está misturando aqui, né? A função seno com outros números reais. Então vai mudar um pouco a função. Então é o mesmo esquema, eu vou fazer aqui o eixo x, o eixo y. E aqui a gente vai fazer o... Aqui, eu acho, na verdade, antes de fazer o eixo x, é bom a gente já fazer a tabela primeiro, para eu saber quais valores eu vou pôr no gráfico. Porque eu ainda não sei qual que é a imagem aqui, né? Da função seno eu sei, só que perceba que a função seno agora ela está misturada com outros números. E quando isso acontece, dá uma mudancinha ali, tá? Vocês vão ver. Então vamos primeiro fazer aqui, ó, o nosso cálculo. Vamos atribuir valores para x, para encontrar quanto vale y, né? Que nesse caso a nossa função é uma função g de x, que é igual a 2 seno de x menos 1. Então essa aqui é a função. Deixa eu pegar aqui a
Então a gente vai preencher essa tabelinha aqui, ó. Para x, os valores não mudam, tá? Vai ser aqui os mesmos valores. Tem que fazer mais um aqui, né? Quais, né? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então percebam, o valor de x é padrão, tá? Não muda. O que vai mudar vai ser aqui agora, ó. Aí, no lugar do x, a gente vai colocar o valor que está aqui, ó. Mesmo esquema. Então, no lugar do x aqui, ó, eu coloco esse valor. Então, ficaria como? Vou fazer de preto, né, para não misturar com vermelho. Então, ó, 2 vezes seno de x, que no caso x aqui é 0, menos 1. Depois, 2 vezes seno de π sobre 2, menos 1. E assim por diante, ó. 2 vezes seno de π menos 1. Depois, 2 vezes seno de 3π sobre 2, menos 1. E por último, 2 vezes seno de 2π menos 1. Agora é só a gente calcular isso aqui, né? Quanto que vai dar? Ó, 2 vezes seno de 0. Aí você vai ter que lembrar de novo da circunferência, ó. Vou fazer um esboço aqui em cima para vocês lembrarem, ó. Só o esboço. A gente está analisando quem? Seno. O seno é aqui, ó, na vertical. Vai de 1 a menos 1. Tudo que estiver fora disso vai ser 0, né? Vai zerar aqui, né? Pro seno, tá bom? Então tudo que estiver fora aqui vai ser 0. Então o que acontece, ó? Seno de 0. 0 tá bem aqui, né? Ó. Então 0, 0 tá aqui. Seno de 0, quanto que vale? Aqui, ó. Isso daqui vai dar 0, concorda? Aí o que acontece? 0 vezes 2, 0. Então vai zerar. Ficou só menos 1. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu só estou resolvendo. Só que direto. Você pode fazer aí, ó, passo a passo, se quiser. Né? Também dá, que nem assim, ó. 2 vezes seno de 0. Seno de 0 dá quanto? Dá 0. Menos 1. 2 vezes 0 dá 0. Menos 1, ficou só menos 1. Né? Mas aqui já faço de cabeça. Então, ó, dá menos 1. Pra cá, ó. Seno de π sobre 2. Π sobre 2 é aqui, né? Vale 1. Então isso daqui vai dar 1. Correto? Aí fica, ó, 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 1 dá 1. Mesmo esquema agora aqui, ó. Seno de π. Seno de π tá aqui, né? Seno de π é 0. Então aqui, ó, vai zerar. 0 vezes 2, né? Vai zerar. Fica só menos 1. Seno de 3π sobre 2. Seno de 3π tá aqui, né? Ó, 3π sobre 2. Dá menos 1. Então isso daqui, ó, dá menos 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. Certo? E por último, né, aqui seno de 2π tá aqui, né? Vai dar 0. 0 vezes 2 vai dar 0. E menos 1 fica só menos 1. Então são esses valores. Então aqui para esse caso, ó, o nosso y vai de menos 3 até 1. A gente vem aqui, ó. Então é assim que faz, tá, pessoal? Você monta aqui a equaçãozinha, bota aqui a função e vai substituindo os valores para descobrir para quanto que vai o y, tá? Para quanto vai a função, para quanto vai o g. É igual a gente fez para outro caso, a diferença é que eu tenho mais número. É só fazer, substituir no lugar do x e realizar a operação que está aqui, não tem segredo. Então aqui é y, o meu valor maior positivo é 1, né? Então, vou fazer mais ou menos aqui, ó. Vai de menos 3 até 1. Então aqui, beleza. 1, 2, vamos pegar aqui como menos 3, então. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pegar de 2 em 2 aqui, ó. 1, 2. Deixa eu ver se vai dar certo. Eu tô pegando aqui, fazendo certinho a divisão,
vai ficar na escala, mas vai ficar meio ruim assim, então vai ser aqui, ó, de 2 em 2. Então, ó, menos 3, menos 2, menos 1 e 1. Eu montei esses valores de acordo com o que está aqui, ó. Eu sei, ó, que o menor valor aqui é menos 3 e o maior é 1, né? Então, meu gráfico vai virar de menos 3 até 1. Basicamente é isso. Aí, aqui no eixo X, mesmo esquema, né? Vou pegar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso vai dar certo. Acho que deu bom. Então vai aqui, ó. 0 tá aqui, vai estar aqui, né? Na origem, no centro. Eu tenho aqui π sobre 2. Π. 3π sobre 2. E por último, 2π. Então, ó, o x não muda, né? Só o y que vai variar de acordo com a função aí. Agora é marcar os pontos, né? Quando x é 0, y vale quanto? X 0, y vale menos 1. Então é aqui, ó. Quando x é π sobre 2, o g, né, nesse caso, a função g, ela vai para 1. Né? Π sobre 2, 1. Então, π sobre 2 vem aqui para 1. Depois, quando é π, vai para menos 1. Quando é π, vem para menos 1. Bem nesse ponto aqui. Quando é 3π sobre 2, menos 3. Então, só vir marcando. E quando é 2π, menos 1. Bem aqui, né? Agora é só a gente fazer aqui o gráfico. Fazer a senoide. Então pega e liga os pontos, só. Lembra, cuidado, não é reta, até é uma curvinha. Vai. Ixi. Certo? Para essa função, esse seria o gráfico. Só isso. Certo, turma? Então, a gente basicamente finalizou aqui o material, tá, que eu tinha preparado. Cuidado, tá? Na hora de fazer os gráficos aí, faz certo, faz com calma as contas, tá? Faz bonitinho o gráfico, analisa bem certinho, tá? Tem que lembrar aqui da circunferência, tá bom? E essa daqui, o período também é 2π, tá? Porque a cada 2π, ó, vai se repetir esse formato. Então, aqui, ó, a gente vem, ó, 2π, chegou aqui, 2π, e assim vai até o mais infinito, né? E aqui também, né? Continua lá de trás, tá bom? Então, turma, é isso que eu tinha preparado pra gente fazer nessa aula, tá? Eu espero de verdade que vocês tenham entendido, tenham aprendido. Conselho, faça um exercício, tá? Treina, tem que fazer exercício. Matemática é complicado. Se você não praticar, na hora de fazer você vai ter dificuldade. Então faça exercícios, volta o vídeo, vê de novo, tenta fazer e depois você corrige aqui, mas tem que pôr a mão na massa, tá bom? No mais é isso. Se tiver alguma dúvida, tá? Deixa aí nos comentários, que eu vou, muito prazer, depois estar tirando. E estudem. E para os meus alunos do ângulo, boa sorte na prova, tá? E tenho certeza que vocês vão bem. Beleza, pessoal? Então um abração aí, fiquem na paz, até a próxima. Bom feriado e fui!